ser artista é uma coisa boa? Falando do ponto de vista social, né? O que vocês acham sobre isso, né? Chega em casa, né? Vamos supor, chega em casa, arruma um namorado, leva seu namorado em casa e fala, aqui, mãe, olha aqui, meu namorado, tal. É mesmo, o que ele faz? Ele é artista. Aquele silêncio na sala. Não tem isso? Ou você chega um dia e fala assim, pai, mãe e tal, eu quero, né, vou fazer faculdade de artes. Aí eu ouvi essa, mas você vai viver do quê? Né? Mas como assim? Você vai viver do quê? E você não se preocupa com isso? Tem que fazer uma coisa mais séria, que vai te dar um sustento? Ou vamos ver o que mais? Ou, né? Tem essas situações, né? É bem isso, né, Ana Cláudia? Isso acontece demais. Acho que é legal, né, esclarecer um tanto sobre isso. Como que outras situações, né, que acontecem, já aconteceu assim também. Nossa, o que você já vi de uma amiga cantora que aconteceu com ela assim. Alguém perguntando na fila do supermercado, o que você é? Eu sou cantora. Não. Mas o que você faz para viver? Entende? Esse ponto delegado ao artista no sentido de que isso nem é profissão, né? Já ouvi também preconceitos de músico para músico. Tinha uma vez, eu não lembro quem era, mas teve alguém que era professor da USP, que era uma pessoa muito rígida, e aí entrou um aluno na música, na música erudita, né? Fazer faculdade de música erudita lá em São Paulo, e aí o aluno chegou, ele era aluno de violão, né? Violão clássico, tal, erudito. E aí o maestro perguntou assim, qual que é o seu instrumento? Aí ele falou assim, eu toco violão. Aí ele falou assim, não, eu perguntei qual é o seu instrumento, né? Aí um pouco de preconceito também dentro do próprio ramo artístico, né? Enfim, mas voltando. Então, como que é isso, né? Essa coisa dessas crenças que a gente tem sobre fazer arte, né? Sobre o papel do artista, né? Vamos aprofundar um pouco mais essa conversa e pensando, então, o que é que isso causa, né? Vamos lá, escrevam aqui no chat outras coisas que as pessoas acham sobre os artistas, né? Que artista é o que mais, assim? Coisas negativas mesmo, assim. Porque é interessante a gente abordar isso, né? Aqui também, olha só que interessante, a Patrícia falou, às vezes as pessoas não querem pagar o valor do seu trabalho porque acham que você faz por hobby, como é prazeroso, não é trabalho, isso acontece demais, né? Vai lá, você fica só pintando, e aí você divulga a sua arte, né? Mas para você é gostoso, né? Mas olha que louco, eu acho que muito legal, Patrícia, isso porque essa crença, na verdade, ela é uma crença não só sobre arte, é uma crença sobre trabalho também. Olha que confusão sobre uma crença do trabalho, né? Que o trabalho, ele tem que ser penoso. Aí tem até uma coisa de mão dupla aí, né? O trabalho é penoso e fazer arte não é. Então, fazer arte não é trabalho, mas é uma confusão de crença, né? Isso atrapalha tanto no trabalho quanto na arte, né? Ótimo. Aqui, vamos lá. Casa dos 40. Total, eu na infância só pensava em artes, gostava de desenhar, atuar em peças teatrais, e meus pais perguntaram o que eu queria ser, né? Exato, né? Então, olha essa desidentidade que rola, né? Como, ao mesmo tempo, né, que a Karina tinha comentado lá em cima, tem que ter um título, artista, ao mesmo tempo é um lugar meio sem lugar, né? Como assim, né? Sei o quê? Não, você quer ser alguma coisa. Isso aí é só uma coisinha que você gosta de fazer. Isso aí você faz umas aulinhas e você já resolve. Você não precisa estudar sério, por exemplo, né? Eu já ouvi essa também. Uma crença sobre o prazer também, com certeza. Prazer e a dor. Peraí. Olha aqui, também falou. Quando disse que ia ser artista, meu pai disse que isso era coisa de maconheiro. Total. Isso também, né? Também é muito comum artista drogado, se você se meter com um artista, drogas, né? Interessante, tem um pessoal falando aqui também, peraí, gente, estou no Instagram, vou ler aqui de vocês. Então,
Ó, a Dani falou, passei por isso na joalheria. Uma pessoa da família uma vez disse que eu não fazia nada e só brincava de fazer bijuteria. Olha que coisa, né? Gente, isso dá uma raiva, fala a verdade. Dá uma raiva, vontade de dar na cara. Que coisa, né? Vai fazer, né? Estou escutando muito forte algo. Você é velha demais para estudar ou fazer arte. Olha só, perfeito o tema, né? Você é velha demais para estudar ou fazer arte, né? Isso aí, a gente vamos falar disso um pouco mais, porque assim, é incrível, né? É, essa projeção, né? Que nem ali o que a Patrícia falou agora há pouco, engasguei, que a Patrícia falou agora há pouco sobre essa coisa de ser prazeroso, né? A Karina falou também essa crença sobre o prazer. Então, é prazeroso, então não é bom, né? Isso aqui é muito forte, né? Sou velha demais para estudar ou fazer arte, né? Ah, se você não começou cedo, pode esquecer, né? Então, se você não começou criança, pode esquecer, você não vai desenvolver, né? Gente, isso aí é uma limitação, é tão projetivo, né? No sentido de que é, é tão limitado pensar uma outra pessoa falar que você não é capaz de fazer, né? Quando, na verdade, as escolhas quem vai ter que fazer vai ser você, né? Do tempo que você vai dedicar, ou quão profundo você vai, né? E isso e vou falar mais uma coisa, essa crença tem mais uma coisa envolvida nessa crença aqui, ó, viu? Artes do ser, é o seguinte, essa crença tem uma coisa sobre a velhice, sobre a maturidade. Existem crenças sobre a maturidade que elas elas são absurdas. Uma coisa de como se a pessoa mais velha fosse menos capaz, ou como se ela fosse ingênua, né? Como se ela fosse frágil. Uma pessoa que viveu muitos anos, que na verdade tem muitas capacidades, que tem muitas coisas desenvolvidas, tem muitas passagens de vida que podem agregar em sabedoria e em escolhas, entendeu? Então, se você for pensar por esse ponto de vista, existem coisas que com certeza, conforme você envelhece, você perde. Muito mais a ver com o corpo, né? Com a agilidade do corpo, coisas assim, né? Ali um tanto, depende da sua história de vida, mas ainda assim, olha como é uma crença, essa crença mistura uma crença sobre a velhice, né? E olha como é nocivo isso, entende? É injusto até por assim dizer, né? Então, assim, como que esse limite, de quem é esse limite? E até para pensar assim, por quantos anos a gente é jovem? E por quantos anos a gente pode ser velho se a gente viver bastante? A gente pode ser uma pessoa madura, né? A juventude tem que... Porque tem uma parte que é a infância, né? Depois você tem ali entre 20 e 30 e poucos anos, e depois dos 40 começa uma outra trajetória, né? Numa vida que é isso, né? Então, assim, muito paradigma de uma crença mesmo. Tenho tempo, não tenho tempo, né? E eu vou falar uma coisa sobre conseguir ou não conseguir, quando você mexe na crença, né? Tem muito mais a ver com a precisão do que você faz, e quando você tem um pouco mais de idade, você consegue ser mais preciso também, tem um pouco mais de foco, né? Então, tem muito mais a ver com a precisão do que você pensa, entendeu? Do que você vai fazer, do que necessariamente você ficar fazendo um volume muito louco de coisas, né? Uma coisa que você precisaria de anos a fio, entende? Essa aí eu achei, assim, muito pontual, muito interessante mesmo da gente discutir. Aqui a Su falando, nós falamos um monte de coisa. Fechei um negócio na pandemia e voltei para meu mundo das artes, que sempre amei. E todo mundo falando, mas você vai fazer arte viver do quê? Não é, Su? Exatamente, né? Essa é uma crença também super, né? Você vai viver do quê? Você vai viver, né? Você sempre precisa fazer alguma coisa além, né? Não que não deva, mas, né, caso preciso for. Mas, assim, gente, aí é uma questão de tempo de construção, né? Dizem que eu só vivo no mundo da Alice, mas que eu não é um trabalho. Já faz 15 anos que eu trabalho com arte e artesanato, olha só. Por exemplo, né? Vivendo aí da arte, né? Criativamente, organizando, pagando as contas, exatamente, né? Somos tirados como doidos. Dá um ódio, Dani. Dá um ódio imenso. Imenso. Exatamente, nós mulheres sofrendo estereótipos até nisso, né? Homens e mulheres nesse caso, mas com certeza, até nisso. Almas antigas.
né? Bom, vamos ver, o pessoal falou um monte de coisa aqui, gente. Estou lendo aqui os comentários de vocês, que é bastante coisa. Ficou velha e agora acha que pode fazer tudo? Boa, Karina. Sim. A resposta é sim. Se levarmos a sério, deixaremos de ser qualquer coisa após os 30 e seremos peso morto. Exatamente, Patrícia. Você começa quando você assimila essas crenças, né? O que é interessante esse ponto? Quando você assimila essas crenças, você acaba, sim, podendo virar um peso morto, né? Podendo virar uma coisa que você vai só definhando dali para frente, né? E é muito louco, porque isso começa de uma forma muito reativa, você começa a colocar sua criatividade a serviço de uma inércia, e aí você para de ser criativa, e é difícil recuperar quando você deixar muito estagnar demais, né? Então, é muito delicado mesmo. Por isso eu tô aqui falando desse tema, da gente conversar mesmo. Olha, as crenças, elas fazem isso, né? Exatamente. Elas estagnam seus reflexos, elas condicionam as suas ações. E aí é difícil ser criativo mesmo, com tanta estagnação, né? Então, bárbaro. E assim, isso fica, essas crenças, elas ficam muito intrínsecas. Vocês viram ali? Com o comentário de vocês, a gente conseguiu ver, olha, tem crenças que eu não posso ser mais porque eu tô velha, por exemplo, e na verdade é uma crença que mistura duas crenças, né? Mistura aqui a crença de ser artista, que precisa de muito tempo, com uma crença muito negativa e pejorativa sobre a velhice. Outro, né? E às vezes você não precisa nem ser tão velha assim, mas ainda assim. E outra, de repente, uma crença sobre o prazer, a arte é prazerosa, então não é muito trabalho, então não merece tanto, aí depois, aí fica aquela coisa, tem artista que é milionário, aí pronto, aí começa aquele desdém, né, sobre isso. Então, é super importante quanto mais a gente puder ficar consciente sobre todas essas armadilhas mesmo.